vamos fazer também uma homenagem aqui à Chiquinha Gonzaga. E queria que você falasse para a gente algumas peculiaridades dessa mulher que, de fato, ela há um monte de coisa que hoje talvez a gente tenha aí no campo da nossa emancipação feminina, começou, brotou com a Chiquinha, não é? Em primeiro lugar, assim, ela se casou, né? Ela teve um casamento arranjado e, e sempre sendo apagada pelos homens que ela pertencia, né? Porque era um pertencimento. A filha pertencia ao pai e depois passava para o marido, né? E ela, eu acho que ela tinha muita confiança na naquilo que ela queria. Ela tinha um foco muito grande e uma certeza muito grande de que ela tinha que escolher a música porque ela iria conseguir. Eu tenho isso, sou eu. Não li isso em lugar nenhum, mas eu vejo pela a luta dela de não ter desistido, foi tão grande que eu acho que ela sabia do potencial que ela tinha. Ela era muito lúcida, né? Uma mulher, uma abolicionista que vendia às vezes as partituras, né? Para conseguir dinheiro, para libertar escravos, participava ativamente da política com muitos homens e apesar da família ter rejeitado, né? O pai fez com que ela fosse esquecida da família. Ela teve os filhos tirados da guarda dela. Ela não abandonou os filhos. Isso não era uma opção. Era, Sim, era, sim, uma é, ela, imposição, foi uma imposição, né. ela não poderia ficar com os filhos na condição de uma mulher sozinha, né? Então, ela teve que trabalhar e ela encontrou um grande amigo que foi o Antônio Joaquim Calado, que era um flautista, que morreu muito jovem, mas eu acho que ele foi muito importante na vida da Chiquinha por ter dado espaço para ela trabalhar, Sim, entendeu? acreditou e permitiu com que ela aparecesse. Exatamente. É. E ela depois, ela conseguiu ser um sucesso como compositora para as peças teatrais, que as primeiras que ela tentou escrever, ela não conseguiu, porque os donos, os empresários não aceitavam que tivesse uma mulher assinando. Sim. Se você tivesse que apontar, assim, um grande legado da Chiquinha, no início da nossa conversa você falou que a gente precisa fazer um trabalho para levar a Chiquinha para a sociedade, para popularizar a Chiquinha Gonzaga, enfim. O que você diria que é imprescindível as pessoas saberem da Chiquinha, do ponto de vista da como é que eu vou dizer, do trabalho, né, que ela deixou para a gente na cultura, na arte, eu não sei, seja nesse trabalho político que ela fez também. O que que você diria assim: "Olha, Vera, a Chiquinha é muito maior do que a gente imagina por isso", o que que seria, professora? Eu posso falar uma coisa que é impressionante, assim, que ela escreveu o Abre Alas porque ela morava perto de um rancho carnavalesco. Enfim, ela escreveu assim, muito informalmente, né? Essa marcha que virou um ícone do nosso carnaval. Numa época onde não havia uma música especial para o carnaval, né? Eram os intrudos, os ranchos, que eles cantavam, faziam assim, era uma espécie de gritos ou adaptações de músicas que vinham, não, mas não tinha uma música específica para o carnaval. Existia um comportamento carnavalesco, mas o musical não era nada feito especificamente. Então, ela escreveu uma música que ganhou, que aquele rancho carnavalesco ganhou o carnaval naquela época, né? E aí a gente vai ver que isso foi no final
de 1899, se não me engano, que ela escreveu, Abre Alas. Aham. E aí você vai olhar uma música especial feita para o carnaval, que foi lá pelo telefone, não sei quantas décadas depois. Ou Então seja, ela ela, revolucionou esse pedaço todo aí. ela antecipou a música feita para o carnaval, acho que 18 anos antes do primeiro desfile de escola de samba. Olha que visão, né? É, Olha que, sei lá, visão, que eu, talento, enfim. E também você me contava uma coisa impressionante, são mais de 300 partituras, 300 músicas é uma média de 300 músicas que ela escreveu. que ela escreveu. É, porque Isso é muito, né, professora? é Isso é muita coisa. muito. É muita coisa para uma mulher Sim. que, Naquele tempo, né? apesar dos escândalos que ela provocou, porque era um escândalo você se divorciar, você se separar, se Sim, divorciar não, se desquitar, você se separar, era um era. escândalo um casamento desfeito. Então, apesar disso, ela conseguiu ser respeitada. Ela não foi uma mulher. Olha, você vê as notícias de época. Primeiro que ela não era chamada de Chiquinha, Francisca Edvige Uhum, Gonzaga. Raramente ela assinava Francisca. Chiquinha veio um apelido carinhoso depois, uhum. mas nos jornais era a senhora, excelentíssima Francisca, senhora Francisca Edvige Gonzaga. Francisca Gonzaga, que era como ela assinava. sim. Então as pessoas tinham muito respeito por ela, conquistado por ela mesma, porque ela era uma mulher sozinha, que ela teve os relacionamentos amorosos que ela quis, numa época que era Era. completamente. A mulher não tinha direito a nada, né? E ela Nem conseguiu. a seus próprios corpos, né? Enfim, então. Exatamente. E ela, com 53 anos, ela conheceu o Joãozinho, tinha 16. E ela, nesse rancho carnavalesco, ela conheceu ele. E ela, como ela era muito inteligente, uma mulher muito. Ela entendia a hipocrisia social, né? Então, o que que ela fez? Ela perfilhou o Joãozinho. Ela fez Hum, algumas viagens a Portugal, porque ele era português. sim, E ela perfilhou. Então, ela vivia com ele maritalmente, mas para todos ele era filho dela. entendi. Cheguei. Demais, né? E Achei que foi sensacional. Ah, só depois que ela morreu é que isso veio à tona. entendi. E assim, Ah, ela era tão cheia de si que ela fazia isso sem a menor culpa, com aham. toda a elegância, e quem desconfiava também não falava nada, porque ela conseguiu. Conseguiu a soberania sobre um pedaço dela. Fantástico, né? Então, É, assim. e Ah, uma coisa importante, ela foi uma das fundadoras da SBAT, que era a Sociedade Brasileira dos Autores Teatrais, porque até então os direitos conexos, os direitos de criação, né, não tinha. uhum, Era, as encomendas eram feitas pelos teatros, pelos empresários. Ela fazia, e aí tinha. Os compositores faziam a música, e aí a peça entrava em cartaz. Lá pelo meio tinha a resta do autor, que era naquele dia a bilheteria era do compositor, mas às vezes os empresários deixavam para ser bem lá para o fim da temporada, onde já estava meio esvaziado. que bacana. E você acha que depois de tanta sabedoria a respeito da Chiquinha, de tanto aprofundamento na arte dela, você ainda vai descobrir novas Chiquinhas? Você ainda vai encontrar novas Chiquinhas? Você ainda tem expectativa assim? Eu tenho, que eu acho que forçosamente esse embranquecimento que foi feito dela por parte da mãe, que era filha de escravos, né? Filha de escravos, é, isso ainda vai.
eu acredito Ainda que vai ainda repercutir mais, né. vai repercutir, porque eu acho que é importante a gente frisar que as raízes maternas dela nunca foram pesquisadas. Então, Hum. historicamente, houve Ainda esse tem. enfraquecimento. O pai era uma pessoa muito influente politicamente, né? Sim. Então, e aí, mas é impressionante assim que o pai assumiu a Rosa, uma união que muito depois que eles se casaram de verdade, Uhum. né? Sim. Quando a Chiquinha nasceu, eles não eram casados ainda, os Uhum. pais. Certo. Então, eu fico impressionada como que o pai encarou essa relação com a Rosa e não encarou a liberdade da filha, né? Coisa, né. Vai É, entender, vai mas, entender, né, a mas eu acho que ainda tem cabeça muita humana. coisa Tem muita coisa para, para eu vir à acho. tona, né. Mas de qualquer forma, então, professora, acho que você já deu uma aula aqui para a gente, né, acho que já nos preencheu bastante de, né, de informação e de conhecimento a respeito da Chiquinha Gonzaga. Se você puder fazer, assim, uma chamadinha aqui para nós no final, para quem, né, para estarem aqui conosco no Festival Arte da Palavra, e se quiser agora no finalzinho também, ressaltar o trabalho da Carminha Guerra, do selo Carmim, Com você pode ficar à certeza. vontade, que eu acho que também, né, a Carminha é essa também, né, essa produtora É, cultural, corajosa, eu falo assim, e cheia de bom gosto, porque tudo que ela faz é muito lindo, é muito grande, e eu falo para ela que daqui a 100 anos, nós vamos estar estudando tudo que ela faz, com certeza, tá? e assim, é impressionante, né? Porque são mulheres que estão me recebendo nesse projeto, né? Todas mulheres. Então, assim, Todas mulheres. uma sororidade impressionante, assim, né? A E, gente eu fico muito feliz, né. Que bom que né? são mulheres, chegou a nossa vez, né. Muito obrigada, Exatamente. viu, professora, eu fico muito feliz de estar aqui com você, tá. Uma honra para mim. Eu também estou muito feliz. E eu acho assim que a Carminha, tantos anos, né, ela provocando esses encontros interessantes, trazendo à tona esse Festival da Arte da Palavra, tanta informação, reforçando como é importante a gente saber da onde a gente veio, né, onde que a gente está, com essa divulgando a música brasileira, a arte brasileira, a literatura. Então, eu acho que é importante a gente ter essa consciência de espaço, da onde a gente está, o que a gente pode fazer, o que nos cabe, né? Então, e eu acho que ela reforça isso tudo. Então, eu vejo como é importante a gente, eu me sinto importantíssima, assim, de estar nesse evento tão fundamental. Eu fico felicíssima de poder colaborar com isso, né? E você É, pode e a, ter certeza que a felicidade, nossa é muito maior, porque, nós estaremos diante, assim, de uma de uma figura esplêndida que vai nos recitar a obra de uma pessoa imortal, imensa, que todos nós admiramos. Então, assim, para nós vai ser um momento muito especial também, viu, professora? Muito aí gratidão. eu agradeço a você, a Vera, que está aqui me catucando aqui para falar muito. Conhecendo com a Chiquinha, né, conheço, eu estou assim, eu estou vidrada no que eu estou escutando, sabe? Pois E é, a Chiquinha, ela é apaixonante, assim, sim, não tem como você largar. Eu não consigo largar. Eu falo que assim, que eu tenho a minha madrinha é a Chiquinha Gonzaga e meu padrinho é o Ernesto Nazaré. sim, Eles não sabem, mas eles são, eles né? são. Eles tomaram conta aí do seu universo, né, da sua É, música, da sua o que eu aprendi, o que eu continuo aprendendo, lidando com isso, é assim, não tem preço, assim, nenhuma escola me imagina. deu. É a, é a história deles, o legado, é a partitura, é o papel, sabe? O registro, é uma coisa muito E a importante. e a Chiquinha, só para a gente fechar mesmo, a Chiquinha, ela tem influência aqui na nossa música, na nossa arte, mas ela também explodiu lá fora, né. Você vê que
né, abre alas, o seu carnaval, quando se comenta do carnaval do Brasil, quando se fala, Chiquinha Gonzaga está na boca das pessoas também, ou seja, ela foi uma mulher que realmente ultrapassou as fronteiras, né? Mulher Eu acho que ela é um marco assim na nossa história da diferente, música, viu? Aham, porque ela é muito diversa e ela uma melodista de mão cheia e uhum. explorando ritmicamente coisas que a gente não tinha no nosso repertório. E eu acho que a gente tem que agradecer muito, não só aos pianistas que têm gravado, no mundo inteiro está se gravando a obra dela para piano, Sim, né? pois é, Cada vez mais. Acho que a gente também deve muito aos chorões, o pessoal que é envolvido com choro, sim. que talvez tenha feito um resgate dela, eu acredito, né, Até, historicamente fez um resgate dela sim, antes que alguém gravasse as obras para piano dela, né? bacana, Que é uma coisa importante, né? A gente sabe que sim. o choro tá ganhando espaço, agora virou patrimônio da Sim, humanidade. patrimônio da humanidade, material, né. E talvez o choro, tenha atraído tanto os chorões por causa da melodia? Eu Será? acho que é um conjunto, né? O choro, ela é uma música genuinamente brasileira Uhum, que tem um caráter muito urbano. Ele uhum. não é regional, ele não veio do interior, ele é da cidade. Então é Ah, uma música que misturou a música do escravo liberto, que já estava aqui na cidade, né? Então, veja bem, a gente aos poucos, foi havendo uma abolição dos escravos, eu costumo dizer que sim. foi aos poucos. É, Então, muitas o choro é uma música, libertária, né, é, libertária. porque ela começou com um jeito de tocar. Era um Sim. jeito que os chorões tocavam a música que ainda não era feita aqui, que vinha Hum, as polcas de lá da Europa, as valsas. Então eles adaptavam para fazer aquela música que se tocava na rua, sim. né? Não nos salões aristocráticos. Mas começou Começou a ganhar os salões a também, ganhar começou a espaço. encantar a grande, né. Ai, E aí os compositores brasileiros começaram a escrever. Então, por exemplo, a música para piano da Chiquinha só não chamava choro porque ainda não tinha esse nome. Mas aham. o tango brasileiro é um precedeu o choro, que é essa música que a gente hoje ouve e reconhece como choro, mas ainda não chamava choro, chamava tango brasileiro. Que Então eu bacana. acho que é importante Olha a só, gente... quanta coisa, é. Eu acho que a gente faz uns 3 programas do Chiquinho e não acaba. Então, Eu vou professora, fazer dia a 3, chamada, né? né? Vamos Eu reforçar vou para o dia chamar, 3. Vamos fazer a chamada? reforçar, Tá. reforçar. Bom, eu convido vocês todos e todas para irem lá no Centro Cultural Unimed, né? Sim, Na Savassi, né? isso. Os ingressos pelo Simpla. Para me ver tocar, eu, Maria Tereza Madeira, vou tocar um programa homenageando Chiquinha Gonzaga, que merece todas as homenagens, não só pela musicista que ela se tornou, essa referência da música brasileira, mas por tudo que ela conquistou por nós, as mulheres, né? E que, e que tanto nos inspira, né? Por sua força e, ao mesmo tempo, sua firmeza, sua delicadeza e esse legado imenso dessa música que nos move tanto, né? E que, com muito orgulho, eu posso dizer que hoje em dia nós temos Chiquinha na academia, na universidade, porque são muitos trabalhos de pesquisa, de mestrado, de doutorado, de especialização dedicados à obra dela. Então, isso realmente era um sonho que ela fosse reconhecida pela academia também. Então, eu espero vocês lá, hein? Estaremos sim, com certeza, professora.